grande erro desses políticos evangélicos, a bancada evangélica, que eu não concordo com esse termo, principalmente os políticos que usam a sigla, né, PR, pastor, antes do nome, para assim ser um candidato, como que se a sigla, né, viesse como ajuda para conseguir votos. É uma verdadeira palhaçada, né? O grande erro dessa turma é misturar a igreja, o evangelho com política. Eu sou a favor, sim, de candidatos que defenda princípios, mas não usar a igreja, usar o termo evangélico, bancada evangélica, para se sobressair como os ficha limpa da história. É uma verdadeira palhaçada. E se você não bebe água, beba água, porque água faz bem para a saúde e o seu organismo agradece. Amém! Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Eu espero que vocês, evangélicos, não evangélicos, católicos, todos vocês que me seguem aqui, agradeço de coração e espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E hoje foi o dia esperado, né, da tal sabatina do André Mendonça. E claro, né, pra quem me perguntou aí, né, me mandaram aqui durante a sabatina aí, me mandaram bastante perguntas, o que eu achei da pastorada toda lá envolvida. Cara, eu não tenho outra conclusão a não ser dizer, é normal, até porque essa pastorada deve satisfação para o tal Bolsonaro, porque foi perdoado dívidas aí, os caras estão todos juntos. Engana-se você que esses pastores aí não fazem parte da mesma patota. O jogo, a engrenagem tá toda entrelaçada e não é de hoje. Hoje você está vendo mais escancarado, mas isso aí é antigo, desde a época lá de Getúlio Vargas e um pouquinho para trás. E óbvio, eles teriam que estar lá, até porque o André Mendonça é um pastor presbiteriano que agrada todo mundo nesse sentido de evangélico, extremamente evangélico, né? E a pastorada fez a correria, né? Eu fui informado aí que foram pastores ligando de ontem pra cá pra todos os senadores possíveis dos seus estados. E hoje, claro, eles teriam que estar lá para dar o apoio moral, se é que você me entende. Inclusive estava lá, né, eu estava olhando aqui, a Debras estava em peso, né, o bispo Samuel Ferreira, bispo Primaz Manuel, enfim, vários pastores envolvidos. Segundo as informações aqui, teve até uma reunião antes, né, que teve mais de 600 pastores onde estiveram marcando presença, e para a grande parte, né, dos evangélicos, hoje foi um dia espetacular, porque nunca antes, como diz o amigo lá do Sem Dedo, nunca antes da história desse Brasil, desse país, teve alguém indicado com o título de pastor. Ainda bem que ele não usa, né, pastor André Mendonça, ministro do STF. Deus que guarde esse cara, né, porque usar a sigla pastor é como eu disse no início do vídeo, o que mais me repugna é ver um candidato que usa a sigla antes, né, do nome para declarar que é um evangélico e depois chega lá, faz a vergonha, exatamente o que a bancada evangélica vem fazendo. E as principais lideranças, né, da Assembleia de Deus foram para fazer parte desse momento histórico da nação brasileira evangélica, que é um perigo. Eu já vejo que estão lá atrás de influências. É exatamente essa a ideia. Até que me prove o contrário, né? Só uma pergunta que eu fico aqui comigo me perguntando é o seguinte: será que essa pastorada se mobilizariam, gastando dinheiro de dízimo, de oferta, para ir visitar as periferias, as famílias necessitadas, o órfão e a viúva? Será que eles estão fazendo um trabalho empenhado a esse ponto aí, de dar esse apoio, que a gente vê que é uma viagem que fizeram a Brasília totalmente política, mas a igreja precisa de política. Eu acho que a igreja, se você saber dividir igreja e instituição, precisa de política, e a igreja espiritual jamais, nunca precisou e jamais precisaria. A instituição, óbvio, e aí precisa sim de políticos que estejam lá, não facilitando, mas fazendo a parte deles. Só que existe uma inversão de valores muito grande. A pastorada hoje querem facilitar, passar por cima, ludibriar as leis com a influência política. Esse é o meu ponto de vista em cima dessa realidade. Mas enfim, a misturança de evangélicos com política, de pastores com políticos, está fora do normal, que chega a dar medo. Eu não gostaria de ter uma nação extremamente
extremamente evangélica. Eu gostaria de ter, sim, uma nação cristã com os princípios do cristianismo, sem a misturança e o jogo sujo que existe por trás. Quando você olha e vê o jogo sujo, é aí que eu me refiro a esse medo de ter uma nação extremamente evangélica. Inclusive o próprio Mendonça disse aí que em 10 anos o Brasil será totalmente evangélico. E eu, cara, dá medo, maluco. Eu espero não estar vivo até lá. Será que eu vou durar 10 anos? E eu recebi até uma pergunta aqui, Zay, o que você acha do pronunciamento do André Mendonça em cima do apoio ao casamento de duas pessoas iguais, né? Não vou falar aqui a palavra. E como eu estava vendo a sabatina, eu vejo até coerência no discurso dele, né? Nas declarações dele. Por quê? Porque ele é um ministro, está indo para ser um ministro do STF. Isso é, aplicar a lei da Constituição brasileira que já existe. Ele não está lá para aprovar leis, e sim executar leis que os deputados e os senadores acabam fazendo. Então a nossa atenção nessas alturas não é para o que ele disse que vai aprovar. Nós temos que estar atento aos deputados que nós elegemos e aos senadores que nós depositamos um voto de confiança, porque são eles que levantam as leis, e eles aprovando a lei, automático vai para a Constituição e o Mendonça vai ser obrigado a executar a lei. Então o que ele colocou a ideia? Que ele não pode ir contra o que está na Constituição brasileira. É exatamente isso que eu entendi. Então a nossa preocupação de brasileiros é ver quem é que nós estamos elegendo, que vão construir leis, vão inventar leis que venham lá na frente trazer um prejuízo para aqueles que defendem a coerência, a ética, enfim. Agora o papel dele é exatamente esse, cumprir o que está na Constituição. Se não fizer assim, aí nós temos que se levantar como voz, como povo, e dar o nosso grito, assim como a gente vem fazendo aí com os outros ministros. Se ele se omitir, né, de executar uma lei que, enfim, que precise ser executada dentro do que é a ética do cristianismo, conforme alguns falaram, mas foi contra. Se isso for lei, ele vai ser obrigado a dar um ok. É assim que eu entendi. Em outras palavras, vai ser obrigado a jogar conforme a regra que existe na engrenagem. E você acha que ele não vai decepcionar os evangélicos? Com certeza vai, porque a engrenagem está andando. Ele vai ter que pegar o andamento da carruagem. É mais ou menos por aí. Se prepare, você evangélico que está apoiando, assim como eu apoiei, porque eu prefiro ele do que um canhoteiro lá dentro. Mas com certeza vai decepcionar, assim como todos que estão lá já decepcionaram, porque existe uma engrenagem que não adianta, está impregnada na raiz. Não podemos colocar a nossa esperança num ser humano mortal. Essa é a questão. Depositar uma esperança no ser humano, vai acontecer o que aconteceu aí com aqueles que depositaram uma esperança no Jair Messias Bolsonaro, estão desiludidos hoje. Quando você firma a tua esperança em Deus e acredita numa mudança, aí quando o homem, né, o ser humano ali te decepciona e você tem um entendimento, você não vai entrar em desespero. Diante dessa declaração dele aí, eu acho que não foi infeliz. Eu entendi muito bem o ponto de vista dele. Dá uma olhada lá e depois analisa para você ver. Não podemos se apegar a um radicalismo, porque aí estaremos com certeza correndo riscos. Enquanto isso, a pastorada, né, os ungidões, os picaretão de púlpito, cheio de divisas góspels evangélicas, estão lá festejando hoje um dia, né, que ficou para a história. E eu aqui, claro, fico com medo de tudo que está acontecendo. Precisaria se levantar homens compromissados com a ética a respeito, com coragem para se levantar como homens e mulheres dentro desse contexto político, sem levar essa ideia de que somos evangélicos. Isso aí para mim não está com nada. Você precisa ser cristão e ter vida cristã e aplicar os seus princípios, mas saber dividir o que é política, trabalhar com os seus princípios, porém não misturar, como a gente vê aí, essa misturança, né? Os ratos estão ali todos, você não sabe quem é quem mais lá dentro de Brasília, né? Pastorada tendo livre acesso, influenciando um, comprando o outro, que a gente sabe que isso rola, estão lá fazendo o mesmo jogo das velhas raposas da política. E quem está ganhando com isso tudo, você acha que é o povo brasileiro? É eles!
e nós, com certeza, o povo brasileiro segue a vida na labuta, levantando cedo, pagando impostos altíssimo, enquanto esses caras que estão em outro patamar estão cada dia melhor e tirando proveito dos menos favorecidos, que é o que mais acontece. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.